Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Casar, um podcast onde a gente vai falar sobre o universo da festa do casamento em todas as suas esferas. A gente vai trazer convidados que estejam noivos para compartilhar como é que está sendo o processo da organização na festa do casamento. Vamos trazer recém-casados para compartilhar como está sendo o processo pós-casamento e também vamos trazer fornecedores para poder explicar como funciona o produto, o serviço e também trazer muita experiência. E lógico, não vai faltar muita dica financeira aqui para vocês. Prazer, eu me chamo Haldney Pioelino, sou consultor financeiro especialista em finanças para casais que desejam ter a festa de casamento sem dor de cabeça alguma. E no episódio de hoje a gente tem um fornecedor que é extremamente importante, que eu considero como o maestro da festa do casamento, onde orquestra ali deixa tudo organizado da forma que os noivos queiram. Então sejam muito bem-vindos, Cecília e Wilson, da Celebrate Assessoria. Obrigada, que honra estar aqui com você. Coisa boa. Logo no segundo episódio, tô me achando, tô me achando. Não poderia ser outro casal e outro fornecedor, porque, para quem não sabe, Cecília e Wilson estava presente no meu casamento. Então, assim, desde já, agradecimento, foi tudo super elogio que tiveram a eles, não só por nós, mas pelos nossos convidados. E aí a gente vai compartilhar um pouco de como a história deles também para entender e como funciona também o serviço. Então tem muita gente que não sabe como é que funciona, para que serve a assessoria ali para o casamento. Então a gente, sem mais delongas, vamos começar logo com a primeira pergunta, que é: como é que surgiu a Celebrate? Como é que vocês entraram nesse mundo, assim, de casamento? Como é que surgiu essa ideia de vamos trabalhar com o casamento, com os noivos e vamos, ajudá-los ali na organização do casamento? A Celebrity surgiu há 13 anos. Esse ano a gente faz 13 anos de estrada, de experiência. E começou comigo, trabalhando já em eventos. No início, há 13 anos, eu fazia vários outros eventos, fazia eventos corporativos, fazia formatura. E aí depois surgiu a oportunidade de trabalhar com casamento, e as demandas de casamento foram aumentando cada vez mais, até que a gente abriu, realmente formalizou a Celebrate, e eu trouxe o Wilson para me ajudar, porque as demandas começaram a crescer, realmente eu não estava dando mais conta sozinha. Foi engraçado esse período, porque a primeira feira de noiva que a gente participou, a gente só tinha um casamento de portfólio. A gente só abria e só mostrava foto de um evento. E eu não entendia muito ainda de como funcionava. A Cecília que ficava à frente, eu estava realmente só dando apoio. Eu trabalhava fixo em hospital, então não tem nada a ver com noivo e noiva. E a gente foi pra feira e foi uma feira muito legal, muito legal. O resultado da feira foi muito bom. Cecília teve que sair da feira no domingo, porque ela teve um casamento, nosso segundo casamento da história da empresa. E eu fiquei na feira sozinho, meio que apresentando o trabalho. Então passei 3 dias de supletivo, prestando atenção como ela falava, o que ela falava. E deu certo. Foi o começo da empresa. Essa feira foi em 2014. E primeiro ano a gente fez 18 casamentos, em 2014. 2015 já foram 58 Caramba. e por aí a gente começou. Show de bola. Então, assim, a gente sabe que o matrimônio, para quem não sabe, eles são casados, e a gente sabe que no matrimônio tem aquelas dificuldades do dia a dia. E aí, como é trabalhar com a pessoa que você está em casa, e aí evitar aqueles conflitos de tipo, não, a gente teve uma discussão, mas trabalho é trabalho, o que está em casa está em casa. Como é que vocês conseguem distinguir ou separar isso no dia a dia de vocês? Então eu acho que o trabalho da gente de assessoria cerimonial é de muita responsabilidade. Inclusive eu me lembrei de uma coisa agora do início. No início da empresa, os primeiros contratos que eu assinava, eu sentia, de verdade, um peso nos meus ombros. Assim, eu chegava em casa para dormir, eu: "Meu Deus, que responsabilidade". Então, assim, até hoje eu não sinto mais tanto peso nos ombros, literalmente, mas, a gente leva muito em consideração a responsabilidade do nosso trabalho. Então, independentemente se a gente discutiu ou não, como é que a gente tá, as demandas de trabalho, a gente toma a frente, resolve, e a gente não fica de mal não, a gente se resolve e bota para frente. Eu acho que o fato de sermos casais, sermos casados hoje e tudo mais, ajudou não só a entender o pré, porque nós também fomos noivos, né, o durante festa, o pós-festa, mas principalmente a dinâmica do dia. Nosso trabalho exige muito da gente. O pessoal acha que cerimonial e assessoria só trabalha sábado e domingo. E esquece que tem os acompanhamentos de segunda a sexta. Então, se fosse só um dos dois, talvez a gente não se encontrasse tanto.
não se visse tanto. Então o fato da gente estar junto nos acompanhamentos, nas reuniões, até para o nosso convívio também, como marido e mulher, ajuda muito. Perfeito. Quando a gente o casal tem aquela coisa, né, cada um tem sua personalidade. E quando a gente isso leva para o atendimento, então também tem outro casal que são completamente de personalidade diferente. Então, existe entre vocês 2 quem é que é mais organizado, quem é que é mais paciente, quem é que resolve mais o pepino, quem é que puxa essas opções aí quando precisa serem resolvidas? Então eu acho que pepino todo mundo resolve. Não só a gente, a É. equipe. Nossa equipe também resolve muito. Nossa equipe é muito boa, muito resolutiva, tá com a gente há muitos anos também já, então são meninas experientes, ajudam a gente demais. A gente resolve muito, eu e o Wilson. Algumas demandas realmente mais com ele, outras mais comigo, outras as meninas da equipe já conseguem tocar. Mas que mais? Quais foram as outras? O fato da nossa personalidade ser Personalidade, diferente. quem é mais emocional, quem, tipo, puxa mais o pepino ali, como é que como Eu é que é? acho que Cecília é um pouco mais emocional, tanto que ela mesmo fala que ela não trata de dinheiro, levando para o lado financeiro, que é o seu, né. Aham. Aí ela sempre fala que por ela a gente teria que fechar todos os casais que nos procuram, porque realmente a gente sabe que tem casal que guardou o dinheirinho, fez sua programação para fechar com a gente, e a gente tem que levar isso em consideração. Mas eu também tenho que levar em consideração que é o sustento da gente. Sim. Então eu queria poder fazer todos, não dá. Então a gente sabe que tem uma questão de valor e tudo mais. Então, se fosse emocional, Cecília fecharia todos, porque gosta dos casais e tudo mais, mas o financeiro tem que ser avaliado também. Eu acho que, assim, tem as exceções, né, sempre. Então sempre tem aquele casal que você olha assim e faz: "Meu Deus, isso aqui eu preciso ajudar eles de toda forma, eu preciso que os sonhos, os objetivos deles sejam alcançados nesse casamento". Então, às vezes, como Cecília nessa parte emocional, a gente faz: "Tá, eu preciso receber", mas às vezes você faz: "Não, não é só por dinheiro". Então até um ponto aqui que para frisar, quando eu comecei a trabalhar com consultoria financeira foi justamente por causa disso. Então quando eu me casei em 2022 já era consultor financeiro, e quando eu fui olhar as contas do casamento crescendo ali no emocional, até o educador financeiro tem o emocional ali, e dentro da festa do casamento, as finanças foram indo, foram indo, foram indo, que eu falei: "Epa, calma aí, senão alguma coisa vai dar de errado aqui". Então quando deu esse start, eu fiz: "Caramba, se eu que trabalho com as finanças, que organizo as finanças minhas e a do povo, imagina quem não tem contato nenhum com dinheiro". Então chega lá, em vez de ser aquele sonho, a lua de mel, tudo perfeito, vai se tornar um transtorno. E aí de volta a gente fala aqui sobre os casos. Infelizmente, a cada 3 casamentos que acontece, 2 começam a vida endividado. Então eu fiz: "Caramba, não, eu tenho que trabalhar com isso". Realmente eu fiz uma oração, pedi ajuda de Deus para direcionar em relação a isso. Eu fiz: "Não, eu preciso ajudar a família", porque hoje a família estruturada ali é muito atacada em diversas formas. E eu fiz: "Não, na parte financeira, se Deus quiser, pelo menos eu vou conseguir ajudar eles ali nessa parte para que consiga ter uma família ali muito bem estruturada". Então foi assim também que eu comecei nessa parte emocional, não financeira, mas a parte emocional realmente começar a trabalhar com isso. E quando vocês, nessa parte de fechamento de contrato, quando os noivos fecham, que começa a ter contato com vocês, a reunião, tudo mais, existe alguns noivos que se identifica mais com um do que com o outro e gosta de conversar mais com um do que com o outro? Ah, com certeza. Tem os casais que conversam bem mais comigo, tem casais que conversam bem mais com o Wilson, mas acho que isso é natural, depende de quem o casal se identificou mais. E pra gente tá ótimo. Pode deixar uma parte com ele, uma parte comigo. Eu acho que o fato de termos personalidades complementares ajuda, Perfeito. ajuda. A gente fala é engraçado, quando a gente conhece o casal, a gente já faz: "Eu acho que esse casal vai acabar puxando mais para o lado de Cecília, então acho que esse casal vai acabar mais tirando mais dúvida comigo". E, enfim, não só casal, tá, a gente vê que até alguns fornecedores, inclusive, eh, gostam quando a reunião é comigo, gostam quando a reunião é com Cecília, e enfim, eu acho isso importante, o fato de termos personalidades complementares. Perfeito. E gosta também quando é os 2 juntos, né, que é a maioria das vezes. Então pra quem fui pedido em casamento, e aí tá começando a se planejar para o casamento, a cerimônia, as pessoas pensam que, como o Wilson falou, é só no dia da festa, mas existem muitas coisas ali no bastidores que as pessoas não mostram e que as pessoas não vê. Então, como é que realmente desenvolve o trabalho de vocês desde que fui pedido em noivado, vou fechar com a Celebrate, então a partir daquele momento como é que funciona o processo até chegar ao grande dia e ao sim e finalizar aquele sonho deles desde o começo até o final?
É um longo processo, longo e, assim, delicioso processo. Às vezes nem tão longo, É. tem alguns casamentos aí que são feitos em menos tempo. A gente fez recentemente um que foram menos de 2 meses de preparativos e foi um casamento grande, então, assim, foi bem corrido, para o casal. O nosso recorde foi montado em 20 dias, Caramba. 20 dias. 20 dias foi um pouco caótico. Não recomendo, mas, assim, demos conta, o casal deu conta. Preparativo tranquilo de 1 ano e meio, que é o prazo médio do casal que nos procura, deixa tudo muito mais tranquilo até para o casal criar um vínculo conosco, não só profissional, mas um vínculo de confiança, que é um trabalho que envolve muita confiança, né. A gente, quando a gente tem esse tempo com os casais, a gente até começa a entender bem melhor a personalidade de cada um e traz um pouquinho dessa personalidade deles para o dia da festa. A gente faz com que o que eles estejam pensando, tem alguns casais que o decorador pergunta a mim: "Fulano, tu acha que gosta disso ou gosta daquilo lá?" "Esse gosta disso." Pode ficar tranquilo, que a gente já conhece, já entende como é que funciona. Eu sinto falta desse tempo de preparativo, de amadurecimento também do casal, para com as ideias que eles têm para o casamento, quando é muito curto. Então, assim, o ideal realmente é se a gente tiver pelo menos 6 meses, 8 meses, 1 ano, é interessante para essa parte do casal realmente chegar à conclusão do que eles gostam, do que eles querem. Como eu citei, né, esse casamento que a gente fez agora há pouco tempo, que foram só 2 meses praticamente de preparativos, não dá tanto tempo, às vezes, do casal realmente ter certeza que eles querem tal formato, tal profissional, tal estilo de festa. Então, com mais tempo, além da gente ter um melhor planejamento financeiro, do casal realmente amadurecer o investimento que eles querem fazer, eles entendem melhor como funciona tudo. Não Com 2, 3 meses de preparativo, a gente tem que correr muito com tudo e às vezes o casal fica: "Meu Deus, estou atordoado, já estava vendo sandália, estava vendo convite, estava vendo identidade visual, estou vendo buffet, estou provando bolo, estou provando doce". Não dá tempo de pesquisar direitinho qual o bolo que eu quero, qual o sabor que eu quero, como é a decoração que eu gosto, o que é que tem a ver com a gente, qual o estilo que a gente gosta mais, de banda. Enfim, com mais tempo dá para amadurecer melhor essas escolhas. Então, assim, você que vai casar, pelo menos um ano e meio aí de preparação para que vocês consigam pensar com calma, para não colocar a carroça ali na frente dos bois, porque é o seguinte, até a questão financeira também envolve muito isso. Então as pessoas acham que casamento é só o quê? Ah, vou contratar um cerimonial, vou ter o fotógrafo, o bolo, o buffet e a banda e acabou. Então existem outros gastos, outros fornecedores, teoricamente assim pequenos, eu vou falar, que as pessoas não contabilizam e nem sabem muitas vezes que existe, e aí isso tudo leva dinheiro. Então se você tem mais tempo para planejar ali, você consegue entender mais ou menos quanto é que vai custar seu casamento, porque é o que acontece muito, geralmente na média a pessoa faz: "Não, eu quero fazer meu casamento com X valor". Pode acreditar que 20 a 30% vai ser a mais ali do que você planejou, porque você não tem essa ciência financeira. E não, e assim, às vezes os casais não entendem, boa parte entende, mas existe o casal que chega pra gente e descobre na reunião que ele tem que quitar tudo até a data, Isso. entendeu? Então, às vezes o casal tá programado pra passar uma parte do casamento no cartão e nem todo mundo recebe cartão. Exato. Transformar em milha para aproveitar a milha para viajar no lua de mel. Então, assim, tudo isso a gente tenta mostrar nessa primeira reunião. A gente fala que o casal só precisa chegar pra gente com o número de convidados, porque isso vai delimitar muita coisa quanto ao tamanho da casa, local, igreja, espaço, enfim. Se ele tiver uma ideia financeira do quanto quer investir, isso é importante. Tem alguns casais que não chegam, sabem, Chuta, né. chutam porque tem uma planilha de um primo que casou 5 anos atrás e acha que vai gastar perto daquilo, entendeu? Ou então que casou, mas meu irmão casou com esse mesmo buffet 3 anos, e como é que mudou? A turma entende que existe um ajuste financeiro anual, né? Mas Inflação, né. inflação, enfim. Então, pra gente, ele só precisa chegar realmente com o número de convidados e com ideia financeira. Não tem ideia financeira? Procura Haldane, ele vai te dar essa ideia e vem pra gente que a gente vai conseguir direcionar tudo em cima desse orçamento. E é interessante essa parte de convidados, gente, que assim, meu casamento teve 300 pessoas, mas aí foi em 2022, tá? A gente tá voltando ali pós-pandemia, então as coisas estavam ainda meio que voltando a aquecer no cenário de casamento. Mas assim, o número de convidados é extremamente importante, que a gente falava, você precisa de duas coisas, a data do casamento
e a quantidade porque impacta diretamente nos fornecedores que são variáveis. Então, o buffet vai pela quantidade, drink também vai pela quantidade, a casa de festa, dependendo da quantidade de pessoas, não comporta, tem que ser um local maior. Então, tudo isso vai influenciando. Então, você fala, mas vamos supor, uma cabeça tá R$ 300. Aí você coloca 10 cabeças, já começa a ficar um pouco mais salgado o seu orçamento. Então, assim, pensem bem, realmente é um momento onde as pessoas querem celebrar com você, mas que sejam realmente pessoas importantes para que vale a pena realmente você convidar para estar celebrando com você, porque também tudo é custo, não é simplesmente, vou chamar fulano só porque eu simpatizo com ele, mas é um custo a mais no seu casamento. Essa questão de dividir o orçamento por cabeça ajuda muito, porque os noivos começam a olhar para os amigos e dizer: "Ó, esse aí não vale esse orçamento não". Ajuda a dar uma brecada na lista. Mas eu acho que é isso mesmo, olha, a gente tem que pensar que a cada 10 pessoas é um arranjo de mesa, de uma mesa que vai ser montada, uma toalha que vai ser montada, 10 cadeiras, quer queira ou quer não, a gente fala que é 100 gramas de bolo para convidar, então 1 quilo a mais de bolo, Isso. 70 doces. Então, assim, se a gente faz uma soma grande, Whisky. a gente entende que, eh, o custo de 10 cabeças é bem alto. Perfeito. E assim, na visão de vocês, qual é o maior erro, dos noivos quando eles decidem querer organizar tudo sozinho? Então, tem aquelas pessoas que falam assim: "Não, eu vou fazer meu casamento sozinho, não preciso de ajuda, vou contratar os fornecedores, não vou contratar um cerimonial". Já aconteceu algum caso de a pessoa dar o start, digamos assim, sem ser o primeiro contrato seja vocês, e aí no meio do percurso chegou e eles chegaram como? Já, em 13 anos eu já vi um bocado de coisa, né. Já teve casos de casais que fecharam um espaço e depois, ao longo dos preparativos, teve que mudar, porque aquela casa era muito pequena ou grande demais, que também, encarece muito, né, se o espaço for muito maior do que o necessário. Encarece custo de decoração, de buffet, enfim, vários itens. Que mais? Há uns anos atrás, uma noiva procurou a gente, ela era cunhada de outra noiva e pediu uma data. E a gente não estava disponível, a gente estava disponível na data, e ela perguntou se a gente fazia cerimonial do dia, a gente não faz. Nosso serviço sempre é assessoria e cerimonial. E essa noiva simplesmente fez: "Tá certo", a gente mandou o orçamento pra ela, ela sumiu, e quando foi mais ou menos 2 meses antes dessa data, ela procurou a gente de novo, perguntando se a gente estava disponível ainda na data, e coincidentemente a gente estava. Era um mês tranquilo, aí ela fez: "Ó, já fechei o casamento todo, quero saber qual é o orçamento de vocês". Eu digo: "É o mesmo que eu te passei ano passado". Mas o Wilson, Cecília, vocês não tem como ajustar. Não, porque eu vou trabalhar um pouquinho mais agora em 2 meses do que eu trabalharia diluindo esse trabalho em 1 ano. Como assim? Ela fechou com a gente. Aí a gente descobriu, por exemplo, que ela tinha fechado o gerador em stand-by. O gerador precisava ser fechado em funcionamento. Uhum. O local, ela não tinha pensado na estrutura de coberta para onde o buffet ia ser montado. Algumas coisas mais técnicas. Quantidade de banheiros não era compatível com o número de convidados delas. Então tudo isso a gente teve que ajustar para que no dia funcionasse bem. Então ela realmente no final ela disse: "Poxa, eu devia ter fechado com vocês ano passado", mas ela entendeu que o trabalho da assessoria em si não é só realmente no dia, sabe. Perfeito. E assim, gente, o trabalho da assessoria que Cecília Wilson faz, então existe diferente tipos de assessoria, né? Tem gente que só assessora o dia, então você tem a pessoa só naquele dia lá para poder organizar o casamento, tem a pessoa, como vocês fazem, acompanha desde o contrato até a data do casamento. E aí um ponto a se frisar que é justamente isso. Quanto mais tempo a gente tem para poder analisar, para poder ajudar vocês, a gente consegue pensar com mais calma, não tomar decisões pela emoção, a gente consegue trazer mais o racional por trás e falar, ó, isso faz sentido realmente? Você para, consegue refletir porque você tem tempo. E aí um ponto importante é dessa questão do cerimonial, então é completamente diferente. Então as pessoas podem pensar, então a cerimônia que Cecily Wilson faz e a consultoria que Haldane faz são excludentes, então se eu contratar um eu não preciso do outro. Não, gente, é completamente ao contrário. A gente somos serviços complementares. Então a Cecily Wilson, eles trazem a parte do acompanhamento com os clientes, os fornecedores, vai dando, e eu vou cuidando ali da parte financeira. Então o Cecily Wilson faz, olha, fechamos tal contrato. A Raoni chega lá, coloca o contrato dentro do orçamento de vocês, e aí a gente vai fazendo essa troca mútua. Então é meio que vira uma equipe total para ali para o seu casamento. Então eles vão organizando a parte de contrato, que eles vão explicar mais direitinho, e eu fico mais na parte dos bastidores ali do casamento, de tipo assim, dá para fechar, fecha com tal valor, confere com isso se é isso, com Cecília isso é isso, e aí a gente vai tocando para fazer com que os noivos não tenham estresse. Então o serviço da gente, digamos que é antecipar fatos para que você não tenha dor de cabeça durante esse processo. Exatamente. A gente teve um casal que casou ano passado, e é engraçado porque a gente monta um cronograma
para o casal saber o que vai ser feito, e a gente monta uma planilha financeira. Só que a nossa planilha é voltada exclusivamente para o casamento. O que Haldane toma conta é da vida deles, entendeu? A gente vai tomar conta de um momento da vida muito importante, mas o restante todo depende de Haldane. Então, esse casal, toda vez que a gente dava um ok, porque a gente tinha uma planilha financeira, ele tinha um valor estimado para o fotógrafo, por exemplo. Ela dizia, Wilson, vou fechar, mas primeiro eu vou falar com o Haldane para saber quanto eu vou dar de entrada, como eu vou dividir, como é que ele vai fazer a questão do fluxo financeiro da gente. Então, como eu falei, a gente monta uma planilha financeira para o casal entender quanto vai investir. E Haldane vai entender quanto do orçamento de família deles eles conseguem destinar para aquele serviço. Então, aquela história, são serviços totalmente complementares também. Perfeito. Na experiência de vocês, o que é que acontece que vocês veem muito que faz um casamento sair muito do orçamento? O que é que as pessoas, tipo, chegam esperando uma coisa e quando vai pra realidade completamente diferente e faz com que o orçamento, assim, ultrapasse aquilo que eles estavam esperando? Eu falo isso em 99% das reuniões. Eu acho que a gente tem que ter um ajuste de expectativa versus a possibilidade financeira. A gente tem um casal que a noiva fazia, mas é meu sonho. Aí o noivo, feche, minha filha. No segundo fornecedor, ela, mas é meu sonho. Ele, feche, minha filha. No terceiro que ela fez, é meu sonho. Ele fez, pare de dormir. Pare de dormir, que senão a gente não fecha a conta no final. Então, eu acho que eu não falo que é erro. Eu falo que seria uma falta de experiência do casal, lógico, porque eles já é a primeira vez que estão casando, primeira vez que estão passando por esse processo. Então, de chegar achando que vai investir um valor específico no profissional, ou botando um preço naquele profissional. Uhum. E a gente tenta explicar isso a eles. Quanto seria cada serviço, onde eles querem investir, onde eles querem priorizar. Já chegou uma noiva pra gente com um orçamento de casamento e ela tinha um sonho de decoração. E ela disse: eu fecho essa decoração e boto uma feijoada para meus convidados. Nada contra a feijoada. Mas Mas estou ela acabou revendo esse conceito, fechando uma decoração muito bonita com um outro profissional e colocando um buffet para servir para as festas. Então, a gente ajuda a priorizar, a estabelecer as prioridades do casal. É porque há uns anos atrás não se falava muito sobre a experiência em geral, né, do convidado. Hoje em dia tudo é sobre experiência, sobre a experiência do convidado, a experiência do casal como um todo. Então, nesse sentido de experiência, se a gente tiver uma decoração incrível num lugar ruim, que as pessoas estão, sei lá, com calor, ou estão apertadas, ou o banheiro está com a fila enorme, a gente não tem um buffet de boa qualidade, seja ele de feijoada ou não, mas assim, uma comida de boa qualidade, um bom serviço, não adianta a decoração estar perfeita, porque a experiência do convidado não vai ser positiva. Então, na distribuição orçamentária, nas estimativas financeiras que a gente faz no acompanhamento com o casal, a gente tenta buscar esse equilíbrio também. E, dependendo do orçamento, a gente precisa estabelecer as prioridades, o que, que o casal considera que é mais importante na vida deles para investir um pouco mais, mas mantendo um certo equilíbrio para que a experiência como um todo do convidado seja positiva. perfeito. Então, assim, o importante é entender que o trabalho da gente também é manter o equilíbrio, como eu falei, a parte racional. Porque, de fato, eu fico falando muito, que popularizou agora muito, eu falo, gente, não compare o palco dos outros com o seu bastidor. Porque cada casamento é um casamento, cada realidade financeira é uma realidade financeira, e muitas vezes você fala, sei lá, vi um touro mecânico, quero um touro mecânico na minha festa. Eu tava até brincando com um amigo que ele sonha ter um anão no casamento dele. Então, assim, existem várias coisas no casamento. Então, hoje tem uma variedade de fornecedores de serviços muito grandes. E se você for olhando para cada casamento, você quiser acrescentar alguma coisa no teu casamento, vai sair muito do teu padrão, do estilo que você quer. Vai ficar realmente uma coisa mais para os outros do que com sua personalidade, com sua cara, para você aproveitar. E fora que isso também vai tirar muito do teu orçamento que você não estava esperando. Então, assim, o papel da assessoria, ambas as partes, é te dar esse equilíbrio, te dar esse racional de falar, Cecília fala, talvez não faça sentido. Aí eu chego e falo, ó, o financeiro não aguenta. Então já consegue dar uma produtividade, uma visão melhor que você não esteja enxergando. Não, e assim, a gente tem que lembrar de um segundo ponto, onde Howard vai se preocupar muito mais do que a gente. A gente tá preocupado com o orçamento do casamento. Mas normalmente quem casa, quer casa. Exato. Aí entra um custo aí de moradia, um custo às vezes de aluguel, um custo de reforma, que às vezes pode afetar no lado financeiro da festa, né? Então, o fato de sermos, como disse, fornecedores complementares ajuda nisso. Porque Howard vai dizer, ó, vamos caprichar um pouquinho mais na reforma esse mês, já que a gente vai ter menos fornecedor para contratar o casamento.
e por aí vai. Exato. Então, assim, o papel da consultoria como é ver o antes e o depois. Então a gente tá ali em conjunto para até acontecer o casamento, mas depois que passar o casamento, como é que vai acontecer? Então algum fornecedor aceita cartão de crédito? Se aceitar, vai ficar parcelas do casamento a serem pagas pós-casamento. Mas ao mesmo tempo, como o Wilson falou, então tipo, eu tenho uma casa para mobiliar, eu tenho um financiamento que eu quero, quem casa quer casa. Então tudo isso precisa ser levado em consideração desde antes. Então se você faz isso em curto prazo, a probabilidade de você ter um esforço, um sacrifício e apertar muito o teu orçamento, ela é grande. Então, quanto mais tempo a gente tem, a gente consegue planejar, olha, então vamos primeiro, sei lá, o primeiro ano vocês moram de aluguel. Então, ao tempo que vocês pagam as contas do casamento, se organiza, dá uma respirada e a gente já consegue pegar o valor que vai ser a parcela do casamento que você tem e já vai conseguir ter mais tranquilidade financeira daqui a um ano. E aí vocês fazem a mudança do aluguel para a parte financeira lá na parte da sua casa própria ou se realmente comportar, a gente pega, faz tudo logo de uma vez. Mas aí é bom respeitar o orçamento, porque as pessoas, como eu falei, na hora da emoção, tudo dá certo. Tipo, vamos, vai dar certo, lógico. Você com muito esforço, mas assim, a gente também precisa tratar com a realidade. Porque acaba que se você coloca uma meta muito alta, a régua muito alta, e quando vai chegando perto você vê que não tá conseguindo, isso começa a te gerar um desconforto. Você pode querer desistir do seu casamento achando que não vai conseguir pagar. Então, assim, tá, sei lá, batendo a porta com 3, 4 meses no casamento e falar: caramba, não vai dar certo, não tô sem dinheiro, e aí, o que é que eu vou fazer? Então, existem possibilidades pra gente antecipar isso, mas também, caso aconteça, o papel da consultoria financeira é justamente criar possibilidades para que a gente consiga resolver tudo de uma vez. Já chegou algum casal pra vocês, assim, que, tipo, tava tudo organizado, mas faltando, sei lá, uns 3 meses pro casamento, chegou assim, Cecília e Wilson, meu Deus, não vamos conseguir pagar, vou desistir. Já chegou um casal pra gente também um bom tempo atrás, que a gente precisou adiar a festa deles 3 vezes. Caramba. E no terceiro adiamento, a gente chamou eles no escritório e fizemos o trabalho de holding. A gente pegou o quanto eles investiam, quanto eles tinhtinham, quanto eles recebiam, eles trouxeram contra-cheque pra gente, despesas de casa, quanto gastavam, quanto podia ficar pro casamento, e a gente montou a quarta e última data do casamento deles. E eles casaram, deu tudo certo. Depois, pessoas, amigos deles, parentes deles também procuraram a gente. Mas, realmente, eh, o financeiro, nesse caso, por N motivos, foi bem afetado. E a gente precisou fazer esse reajuste de rota deles aí. Mas faz muitos anos, foi antes da popularização da consultoria financeira, então hoje em Exatamente. dia não tem mais essa desculpa. Exato, Não exato. dá, né, pra gente É. fazer o trabalho de alto de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tá, mas nesse mundo de casamento, além da parte financeira, existe algum acontecimento que vem na cabeça de vocês mais inusitado que aconteceu assim na festa do casamento que na hora foi um problema que você falou, ferrou, mas hoje, tipo assim, se tornou alguma coisa mais leve, mais engraçada? Renan, prepara o corte do Instagram. A gente fez uma festa que os garçons não foram. Caramba. Não ri não, Renan. Faz muito tempo, lógico. A gente tinha, sei lá, 2 anos de empresa. E como é que funciona o trabalho da gente? Essa festa era um crepe numa casa no Paiva. E durante a semana, normalmente na segunda-feira, você foi noivo nosso, sabe disso. Eu confirmo todos os fornecedores. Então, o crepe ele não trabalhava com garçons, ele indicou uma equipe de garçons para atender essa festa e a gente pagava no dia essa equipe de garçons. Na segunda-feira eu liguei, falei com o responsável dos garçons. Tá tudo confirmado para sábado, tudo certo, isso tá, noiva tal, beleza. Ok. No dia do casamento, deixei uma pessoa na casa, que a decoração tava finalizando algumas coisas, deixei uma pessoa fiscalizando isso. E a gente foi pra beira da praia fazer a cerimônia. Eu, Cecília e mais uma pessoa na equipe. Quando começou a cerimônia, essa cerimonialista nossa que tava na casa ligou pra mim e fez, ó, nada dos garçons. Aí eu dei uma afastada da cerimônia, a Cecília ficou à frente. Liguei pro responsável, ele fez, não, não mandei ninguém não. Você confirmou, mas a noiva não confirmou. Mas fulano, e agora tem como enviar? Tem não, tá todo mundo em outras festas. Aí eu falei, Cecília, fica aí na área de cerimônia à frente e eu vou resolver os garçons, né? Voltei pra casa, a noiva tinha deixado um valor comigo Pra pra casa da pagar, festa, pra né. pagar os garçons, voltei pra casa de festa. Olhei pro caseiro, virei, perguntei se ele tinha um terno, ele ia largar naquela hora. Aí eu fiz R$ 100 pra ficar até o final da festa aqui me ajudando a servir no uísque. Ele agora.
foi botar um terno, eu já consegui um, né? Tinha mais um profissional lá, eu perguntei se ela ia largar, eu falei, vai não, mas R$ 100 pra ficar, consegui 2. Liguei pra 4 donos de buffets, um dos donos conseguiu me ajudar, enviou 2 garçons pra lá. Nisso, resumindo a história, chegaram os garçons, funcionou tudo certo. Esses garçons que você arrumou, né? Os garçons que eu arrumei. Mandei os garçons na vinda trazer gelo, porque os garçons iam trazer o gelo. Pago para o Uber, enche a mala do Uber de gelo. Pedi ao barman na época os gelos emprestados para rodar a festa. Enfim, deu tudo certo. A festa foi um sucesso. No final, a Eu noiva agradecendo. eu me lembrei que a gente arrumou as bandejas para os garçons servirem, a gente pegou umas bandejas da mesa de doce. De doce, para a galera usar. Porque também os garçons que iam levar as bandejas, né, aí não tinha como o garçom servir. Sei que no final da festa a noiva não bebia, né? Aí ela agradecendo, dizendo que foi lindo. Aí perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Aí eu contei a ela essa história na mesma hora. Ela, meu Deus, bem que eu vi um rapaz tão parecido com o caseiro servindo uísque na festa. Eu digo, mas pronto, até que deu certo, deu certo. Exato, para você ver a importância de contratar bons profissionais, é que aconteceu um problema, a noiva não ficou sabendo, ficou sabendo só depois, curtiu a festa do jeito que tinha para curtir, e o problema foi o cerimonial lá que resolveu e estava tudo certo. Então é importante esses acompanhamentos, que é justamente para tirar esse peso dos noivos. Então a gente fala muito mais que é para eles tomarem decisões, então o papel da gente é criar opções e decisões para que os noivos tomem, porque o casamento são deles, mas a forma que a gente traz para eles fica muito mais fácil. Então, ó, a gente tem 3 caminhos para ser seguido, qual vocês preferem? Então eles escolhem, que muitas vezes ele não tem essa visualização. E é importante essa questão do pagamento, que é justamente o quê? Na consultoria a gente tem 2 planilhas, a vida real e a planilha do casamento, como o Cecília Luiz também tem. A planilha do casamento é um outro orçamento. Então, à medida que vocês vão fechando o contrato, a gente vai colocando quanto custou, quanto deu de entrada e quanto tem saldo para pagar. Então, o importante também de ter casado recentemente é ser como funcionam as coisas. Então, quando chega, olha, pega o contrato, tem que pagar em quanto tempo? Um mês antes, 15 dias antes, no dia, como é que faz? Porque a gente coloca essa observação para quando chegar na semana do casamento, ó, bora começar a pagar os fornecedores para dar o checklist e fazer tudo certinho. Então, Cecília e Wilson confirma com eles e eu confirmo o pagamento. Então, foi pago, cheque, vai diminuindo o valor e o saldo a pagar. E é importante justamente ter essa clareza, porque quando a gente vai acrescentando os valores, vai somando lá e o total do casamento vai aumentando à medida que você fecha isso. E aí vai chegar um ponto onde, por exemplo, vamos supor, dar um exemplo aqui, o casamento está custando R$ 100.000, está faltando 100 mil para ser pago, e a gente tem 10 meses para o casamento. Então, quando a gente faz esse cálculo de faltam 100 mil para 10 meses, então a gente precisa minimamente juntar 10 mil por mês. Então, quando a gente pega esse valor e vai para a planilha pessoal, faz, caramba, será que vocês conseguem juntar 10 mil por mês? Não consigo. Tá, então o que a gente pode fazer? Algum fornecedor aceita cartão de crédito que a gente pode postergar a data? Não aceita. A gente vai pegar um empréstimo ou fazer um consórcio para casamento de prestadores de serviço. Então a gente começa a ver essas possibilidades para que o casamento aconteça na data certa e a gente também consiga comportar alguma parcela, alguma coisa, o pós-casamento, para que também não prejudique. Então é importante esses acompanhamentos, que é justamente, olha, vocês vão ficar tranquilo, o intuito é vocês realmente aproveitarem a festa o máximo possível, porque, assim, aproveitem, passa muito rápido. Então, vai ter 8 horas de festa, 9 horas de festa, mas assim, é muito rápido quando você vê, passou. Então é um dia para você realmente celebrar e não resolver problema, porque é só um dia. Se acontecer alguma coisa nesse dia, não existe imagem de erro. Se acontecer alguma coisa de errado, ficou, e aí não tem como, vamos fazer outro casamento no outro dia pra gente reprogramar e fazer diferente. Não tem como. Então, assim, é importante você contratar profissionais que estejam alinhados com você. Então, principalmente, eu falo de Cecília Wilson porque quando a gente casou, a gente não queria que desse nada de errado na cerimônia. E aí minha esposa foi para um casamento que eles estavam lá também e falou: quando eu me casar, vão ser eles. E de fato foi. O primeiro contrato que a gente fechou foi lá: Cecília Wilson, por favor, venha cá, vamos fechar o casamento com vocês. E graças a Deus foi uma escolha perfeita. E outros profissionais também que trabalharam no casamento da gente foi muito, muito, muito importante, porque a gente não, de fato, conseguiu curtir. Então não teve aquela dor de cabeça de tipo, eita, será que tá faltando alguma coisa? Será que tá todo mundo bem? Não. Eles estavam ali auxiliando realmente, a gente conseguiu curtir o nosso momento, teve fotos maravilhosas, com pessoas maravilhosas, e aí de fato a gente conseguiu curtir da melhor forma o nosso casamento e o nosso dia. Vamos lá. É, Tem alguma coisa que basicamente que seja assim, isso é certo de dar problema em todo casamento?
existe alguma coisa específica, assim, que tipo: "Não, isso aqui eu sei que já vai dar problema, já estamos preparados para isso, olha, vai acontecer isso, vamos já organizar". Existe algum padrão ou alguma coisa ou realmente cada casamento vem alguma novidade? Não, graças a Deus, cada vez menos a gente tem problemas, porque a gente se antecipa a esses problemas. Mas tem várias coisas que a gente sabe que geralmente a chance de dar errado é muito grande, tipo, noiva se arrumar com muitas pessoas no mesmo quarto. Uhum. Geralmente é caótico, porque geralmente, nem todas essas pessoas do quarto vão chegar no mesmo momento, algumas vão se atrasar, algumas vão perder um brinco, um sapato, vai ter barulho dentro do quarto, nã-nã-nã. A noiva fica geralmente mais ansiosa. Geralmente não é uma experiência positiva quando está todo mundo junto no mesmo ambiente. Então a gente costuma passar isso para o casal decidir. Mas das experiências que a gente já teve anteriormente não foram positivas. E que é mais de situação que dá errado. Eu acho que uma situação que a gente tem que pensar sempre é quando a festa, a gente fala estoura. Como assim? Existe muitos casais que pensam o seguinte: "Vou chamar porque fulaninho não vai, Uhum. vou chamar porque fulaninho não vai". A gente fala muito isso, né, que um dos principais erros do casal é achar que o povo não vai, e o povo vai. Então a gente tem que entender que a casa ela foi dimensionada por um número de convidados, os serviços foram montados para um número de convidados, e qualquer aumento de convidados fora do programado vai mexer um pouquinho na logística da festa. Pouquinho quanto isso? "Ah, eu chamei tenho 200 convidados e tive 215 presentes". Ok, eu chamei 200 convidados e tive 280 presentes. Então a gente entende que a cozinha não estava programada para esses 80, a gente não tinha um quantitativo de garçons compatível com esses 80 a mais, e às vezes o buffet leva a fama que não foi dele. Uhum. Já aconteceu de casal chegar: "Nosso, mas o Wilson, fechei o buffet do meu casamento com tal buffet e fui pra uma festa com eles agora e o serviço foi muito ruim, a mesa não conseguiu estar sempre posta, e agora?". Aí eu fiz: "Espera aí, vamos escutar o que foi que aconteceu". Aí ligo para o responsável do buffet, sempre tem a explicação do fornecedor, sabe, do tipo, a cozinha não tinha espaço para o pessoal circular, ou a festa realmente passou 90 pessoas, como já aconteceu uma que a festa era para 150 e no dia a gente soube que teve presente 240 pessoas. 90 pessoas a mais numa festa que era pra ser de 50 é bem caótico, sabe. Então, o principal eu acho que esse é um motivo que pode fazer sua festa desandar, o número de convidados incompatível com o que foi fechado. Isso aí acaba gerando um efeito em cadeia, né. Uma festa que estava programada, por exemplo, às 6 horas, então por exemplo, o barril de chopp, o drink, o buffet, acaba sendo reduzido, porque o alimento vai sair mais rápido pela quantidade de pessoas, e o que estava programado para 5 horas, quando vem 3 horas, 3 horas e meia acabou e, tipo, fica aquela festa no vazio, sem mais nada para servir, os convidados sim, tem a banda lá tocando, as pessoas querendo fazer as coisas e de fato não acontece. E aí e é engraçado que, por exemplo, esse negócio de tipo: "Ah, vou convidar porque ninguém vai". Eu acho que o casamento é o único evento que as pessoas fazem a maior questão de poder ir. Então eu fico até brincando, eu faço: "Tá, se você tem um sonho de reunir a maior quantidade de pessoas que você ama, que se case". Porque é onde as pessoas de fato fazem a maior questão de poder ir. E aí é aquela coisa, mesmo que você faça 100 anos de idade e faça um aniversário, as pessoas não vão dar a mesma importância do que o seu casamento. Então, assim, é importante que você conte, com as pessoas que de fato vai e ser aquela quantidade mesmo para realmente não ultrapassar. É, a gente fala que às vezes é um evento que você nunca mais vai conseguir juntar aquelas mesmas pessoas em um ambiente único, no Exatamente, casamento. Mesmo que você faça um aniversário um ano depois, não serão aquelas mesmas pessoas que estarão lá, sabe. exato, porque as coisas Então vão renovando, né. exatamente. Perfeito. Eh, Aí a gente entrou num ponto de, por exemplo, você dessa essa questão de que faltou os garçons, e aí muita gente não sabe o que é que vocês fazem no bastidores enquanto os noivos e convidados estão lá curtindo. Então, por exemplo, eu lembro que no meu casamento vocês ficam preocupados dos noivos comerem, a questão de fotografia. Explica um pouco mais do que acontece, por exemplo, nos bastidores ali da celebração ou da festa, que vocês estão sempre atentos e que os noivos nem percebem que está acontecendo, mas que vocês estão ligados ali para que, como eu falei, vocês são o maestro da orquestrando ali para o casamento sair de forma perfeita do jeito que eles imaginaram. Então, na forma de bastidores ali, o que é que vocês meio que dentro da festa, dentro da cerimônia ali, vocês ficam prestando atenção, e tentando ajustar caso alguma coisa aconteça? Eu acho que os noivos, como nunca casaram e não têm esse acesso aos bastidores, não têm noção da quantidade de gente que trabalha e trabalha muito, se esforça muito para dar o melhor para aquele evento.
Assim, os garçons chegam muito cedo, trabalham muitas horas seguidas. A decoração trabalha muito cedo, trabalha desde o dia anterior, recebe as flores, já está cuidando das flores, climatizando para as flores ficarem bonitas no dia. Então, assim, toda a nossa equipe chega cedo também, a gente acompanha desde a montagem. Durante a semana a gente já fez a confirmação, né, de todos os profissionais envolvidos, todas as demandas. A gente já está acompanhando um ano antes. Então, assim, todos os profissionais trabalham muito nos bastidores do dia e nos dias anteriores e nos meses anteriores. É muito trabalho, é muito sério, é um trabalho que a gente sabe que não volta atrás, que a gente não tem, somos humanos e todo mundo pode errar, mas a gente trabalha ao máximo, confere, reconfere, muitas etapas, muitos processos eu faço e o Wilson confere, o Wilson faz e eu confiro, a nossa equipe confere, as meninas fazem, eu confiro, para a gente minimizar ao máximo qualquer tipo de possibilidade de erro ou de esquecimento, pela pressão, pelo momento, né? Porque quando a gente está nas condições normais no evento, a gente confere direitinho, mas a depender de algo que nem é da nossa alçada, assim, choveu, a gente vai ter que ir para um plano B e tal. Então, tudo isso reorganiza toda a festa, a gente tem que ter o maior cuidado para tudo dar certo também, apesar desse imprevisto. Então, eu acho que é muito isso, assim, quando a gente chega um pouco mais perto do casamento, que já tem toda a programação dos profissionais que vão trabalhar, quando a gente passa para o casal, até os profissionais que estão lá no dia, quantas pessoas de staff vão estar lá trabalhando, né, que são as pessoas de bastidor. Quando a gente passa esse número para o casal, sempre, todo casal fica surpreso. Eles não imaginam que tem tanta gente trabalhando para fazer o evento acontecer. A depender do tamanho do evento, tem quase o mesmo número de convidados ao número de fornecedores. É muita gente, e é um somatório, assim, é uma equipe que se une no dia para fazer tudo dar certo. Eu preciso da ajuda do buffet, o buffet precisa da ajuda da decoração, que precisa da ajuda do fotógrafo. Todo mundo precisa colaborar, unir forças para o evento ter o melhor resultado possível para aquele casal. Então, é isso, sempre. A gente fala que tem um cronograma, né, mas que enquanto os noivos estão curtindo, cada pessoa da equipe está voltada para alguma coisa. Então tem um horário que você cortar do bolo que para os noivos, isso aí eles estão curtindo a festa. A gente tem que se preocupar. Se, por exemplo, os convidados começaram a ir embora, vamos cortar antes, vamos antecipar. O controle de chegada de banda, saída de banda, para que a noite aconteça com todas as engrenagens certinhas. E dá certo, dá certo. É o fato de a gente estar lá até o final da festa ajuda muito. Eu acho que o noivo olha pro lado e vê a gente às 4 horas da manhã, deixa ele tranquilo. E, enfim, é isso. A gente trabalha para que esse cronograma seja todo montado, seja todo aconteça tudo da melhor forma possível e que o não se preocupe com nada. E assim, eu sou prova viva, porque às 3 da manhã, encerrando meu casamento, e aí é meio que tava a última banda já finalizando, e aí eu tinha comprado 150 litros de chopp e 2 consignados, e aí já tava acabando o terceiro barril, e isso chegou e fez: "Olha, a gente já tá no final da festa, as pessoas já não estão bebendo tanto, vai querer entrar no consignado?" Aí eu fiz: "Não, se as pessoas já não estão bebendo mais tanto, eu não vou ter um custo maior no meu casamento por uma coisa que vai estragar." Então, assim, uma experiência real, que eu tô compartilhando com você é justamente isso. Então ele estava atento. Então, se não tivesse o Wilson e Cecília ali olhando por causa disso, e alguém chegasse e falar: "Acabou o chopp, abre outro", eu ia falar: "Abre". Então, assim, evita essa questão do desperdício até financeiro, porque você vai evitar de entrar em consignado ou comprar mais coisas que estão desnecessárias para realmente a questão do evento da festa. Então, esse cronograma, de fato, é muito, muito real e funciona bastante para que os noivos se sintam seguros e não gastem mais além do que já estava planejado ali no dia. E aí, se um noivo fechou, ficou noivo hoje, então tem umas coisas para serem feitas. Quais seriam os 3 primeiros passos que vocês diriam para aos noivos a começarem a organizar o casamento para ser de uma forma certa? Quais são os 3 primeiros passos, assim: "Estou noiva, o que é que eu faço?" Quais são os 3 primeiros passos que vocês aconselhariam para eles? Primeira coisa, é muito importante a gente ter uma ideia do tamanho dessa festa. Quantos convidados? Então, faz uma planilha ou faz um caderno. A gente precisa de um número, porque esse número dá o pontapé inicial do tamanho da festa, do formato, dos espaços que essa festa poderia comportar, né?
Então, primeiro de tudo é a lista. É a primeira coisa que qualquer fornecedor vai perguntar. O segundo é ter um controle financeiro. Eu acho que é procura um consultor, Haldane já tá aí, né, pra poder entender quanto você vai conseguir investir nessa festa. Até não é para você cravar agora: "Ah, eu vou gastar 100, 50, 200". É para você entender que uma festa até aquele patamar financeiro você consegue, executar sem nenhum problema para o restante da sua programação financeira. E o terceiro é procurar uma assessoria boa, uma assessoria que te acompanha desde o início. Pode procurar a gente. E eu acho que com esses 3 passos: número de convidados, entendimento em quanto querem podem investir, né, nem quanto querem, quanto podem, e uma assessoria legal para te guiar, você já está bem encaminhado para iniciar os preparativos. Então, em resumo, é o seguinte: veja a quantidade de pessoas que você quer que participe. Segundo passo, contrata em Cecília Wilson Celebrate. E terceiro passo, contrata a consultoria financeira, porque você já vai começar da melhor forma possível. E aí, vou dar um ponto extra aqui: tente focar nos fornecedores que só fazem um casamento por final de semana, porque isso é extremamente importante. Então, a data que você quer, você precisa correr atrás dos fornecedores que só atendem o final de semana e você garantir aquela data. Porque se você demorar muito, como o Celebrate aí são bem concorridos, vocês podem ficar sem a data com eles e aí tem que arranjar outra pessoa. Não recomendo isso, seja que sejam eles. Então, assim, 3 pontos é esses 3 pontos aí que deu pra dar o start. E pra quem ainda está na dúvida se contrata ou não assessoria de cerimonial, qual seria o conselho de vocês? Veja, eu estava pensando sobre essa questão, porque sempre surge, né, polêmicas nas redes sociais e tal, eu sempre vejo. E eu não vejo muito sentido em você querer organizar um casamento e não contratar alguém que trabalha com casamento, que tem experiência com festas de casamento, que já viu, sei lá, mais de 700 casamentos, já 706. entregou mais de 700 festas. Por mais que seja um casal super desenrolado, interessado, que pesquisa, que às vezes é até da área de evento, mas não necessariamente da área de casamento, um conhecimento especializado que a gente tem nesta área, né. Às vezes tem noiva que: "Ah, eu ajudei no casamento da minha amiga, da minha irmã, já fui madrinha várias vezes", mas é diferente, porque você tem, às vezes, uma, 2, 3, 4 experiências. Você não tem 700 experiências. Então, assim, você ter um profissional, uma pessoa que já viu diversos casais passarem por aquelas etapas. Cada festa é diferente, cada cliente é único, cada pessoa tem uma personalidade completamente diferente, isso é lógico, mas a gente já, consegue direcionar melhor, a gente consegue enxergar, ter uma visão de longo alcance do que aquela escolha que aquele casal vai fazer vai acarretar lá na frente. Então a gente consegue antecipar eventuais equívocos, problemas. Então, assim, eu não vejo sentido, estava conversando com isso, você não vai querer ser operado por uma pessoa que não é um médico cirurgião. Você não vai querer, um consultor financeiro que não saiba fazer cálculo, planilhar, fazer planejamento. Então, por que que você vai querer fazer o casamento se você, sei lá, independentemente da sua profissão, você é engenheiro, advogado, por que que você vai querer que um advogado organize seu evento se existem profissionais experientes, qualificados, que podem te orientar a ter o melhor resultado no seu evento, né? Assim como eu não quero, eu, enquanto assessora de eventos, resolver um problema jurídico. Eu quero um advogado para resolver para mim, para me ajudar. Não, nossa questão financeira, Haldane com o nosso consultor financeiro. Exatamente. Quem Por toma conta quê? do financeiro é Haldane. Exatamente, porque eu acho que por mais que eu me esforce, por mais que eu pesquise, eu estude, às vezes eu vejo um vídeo, mando para você, pergunto o que que você acha, você está focado nisso, tem experiência, já assessorou vários outros casais nesse aspecto. Então você vai ter uma visão muito mais ampla do que a minha. Perfeito. Algo a acrescentar, Wilson? Acompanha o relator. Então, gente, de forma resumida, então é um dia que não há espaço para erros. Então, assim, contratem bons profissionais para que de fato acompanhem vocês, para que no dia vocês não tenham dor de cabeça, nem financeira e nem no dia do seu casamento ali acontecendo. Então, basicamente, estamos encerrando o nosso episódio. Queria agradecer a presença aqui de Cecília e Wilson. Muito obrigado pela presença de vocês. Se quiserem, quem quiser seguir eles no Instagram, qual é o arroba de vocês? Celebrate Assessoria.
Perfeito. E quem quiser me seguir, @raulnepiauilino G. Se você ficou até aqui, agradeço pelo seu tempo, então seu tempo é bem valioso estar aqui conosco assistindo até agora. Então não esquece de se inscrever no canal, comentar o que você achou do episódio, dar aquela curtida e caso você conheça alguém que está noivo, que começou a preparativo do casamento, envia para ele, para que de fato ele não fique perdido nesse processo do casamento. Então lembre-se, amor não paga boleto. Tchau, tchau.